Então tá, pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar sobre relógios bons e baratos e dessa vez eu trago para vocês um relógio da Casio. O DW5600 BBN é um relógio da linha G-Shock que é capaz de entregar, assim como todo e bom G-Shock, uma excelente robustez e um design esportivo muito atraente. Se você está procurando um relógio para se usar no dia a dia, capaz de enfrentar diversas jornadas de trabalho, você veio para o lugar certo. Vamos dar uma conferida no material? Então tá, pessoal, estamos aqui mais uma vez para falar sobre relógios bons e baratos. Meu nome é Pablo, vocês estão no canal Relógio Bom e Barato. E a proposta de hoje é para a gente falar sobre este excelente relógio que é o Casio DW5600 BBN. O que é importante a gente fazer na apresentação desse relógio? Ele é um relógio, ele é inspirado no design clássico do DW5600, que foi o primeiro relógio da linha G-Shock, um relógio que ele tinha ele tem ainda a linha, né? Algumas especificações de robustez que ele deve cumprir. Vou estar deixando aí uma lista para vocês analisarem quais são as funções que eram propostas para esse relógio, né? E a gente consegue encontrar uma opção desses relógios, né, que são bem resistentes por essa faixa de preço que vocês estão vendo aqui na tela, né, R$ 480, tendo inclusive versões ainda mais baratas, que seriam a versão mesmo clássica, a DW5600, que varia na faixa de uns 300 a 350, R$ 380. Vocês conseguem encontrar um vendedor autorizado no Mercado Livre. O que é interessante vocês analisarem, né? Essa versão que eu trago aqui hoje para vocês, ela é uma versão com um design um pouco mais minimalista, que chama um pouco menos de atenção. Então, tem essa característica e também vai atender um determinado tipo de pessoas. É um relógio muito bom, muito robusto, aguenta o tranco. Eu trabalhei com ele durante muito tempo numa oficina e hoje trabalho com ele na função policial. E vocês vão estar vendo como esse relógio, mesmo marcado com o tempo, mesmo marcado com os respingos de solda que tenho na tela dele, eu ainda faço questão de usar porque é um relógio que faz parte da minha história e eu faço questão de ter esse relógio no meu dia a dia. Então vamos conferir esse review. Bora lá para mais esse review então, pessoal. Estamos aqui com a caixinha do DW5600BN, a caixinha dos G-Shock em si, os mais antigos, as novas vêm com algum detalhe, né? Um detalhezinho diferente na pintura. A minha já está meio antiga porque eu já possuo há um certo tempo o relógio, tá ok? Então, pessoal, vamos analisar aqui um pouco a caixa. Vamos poder dar uma olhada. Para quem não sabe, vamos falando aqui. A história dos G-Shocks começou em 1983 com o engenheiro Kikuo Ibe. Acho que é assim que se fala, ok? E ele queria criar então um relógio que tivesse bastante resistência, que aguentasse, pois ele ficou muito frustrado quando um relógio seu quebrou, tá ok? Então, a linha da G-Shock, uma linha de relógios que se encontra no Guinness Book, tá ok? Vocês estão vendo aqui agora, o meu relógio ele possui diversas marcas, como eu falei, o meu é um guerreiro. Esse relógio ele passou por poucas e boas. Vou deixar aqui as imagens para os senhores verem do tipo de serviço que eu executava com este relógio. Vocês vão ver que é um serviço pesado. E o relógio está aqui, ó, firme e forte. Tá ok? Falando dele, ele possui essa caixa aqui num polímero, um case back aqui parafusado em metal, tá ok? 4 botões acionadores e uma pulseira de cordura, tá ok? Muito resistente,
Nunca troquei a pulseira até hoje. E olha que, como eu falei, eu trabalhava com solda, trabalhava com corte, lixadeira e usava o relógio todos os dias. Vamos então tirar as medidas desse magnífico relógio. Vamos ver se está zerado aqui. Zeradinho. Comprimento da caixa de 43,6, 43,5. Comprimento total dele aqui. Acho que seria interessante a gente pegar mais ou menos essa distância entre pinos dele. Vai ser mais ou menos isso daqui, uns 44. E os pinos dele são mais ou menos aqui, assim, uns 44 de pino a pino, né? E uma espessura com a pulseira de 14,9, 15 milímetros. Se a gente tirar a pulseira e for medir aqui, aproximadamente uns 13. A gente tem que... Tá ok? Vamos ver o peso do relógio. É só muito leve, relógio pesando 63,7, muito leve mesmo. Vamos ver se é isso. 63,7, tirou, zerou, é isso. O mostrador dele. O mostrador tem essa particularidade, né? Dele ser todo preto e com o dia, o sinalzinho do alarme, o sinal das horas, mês e o dia em branco e o fundo todo preto, né? Um detalhe assim meio negativo, né? Tipo negativo que eu digo inverso do que seria o normal dos relógios, né? Vocês veem que o meu ele tá muito, mas muito mesmo arranhado e marcado devido ao uso. É um relógio que eu uso bastante. Eu usei muito trabalhando em oficina, uso até hoje trabalhando na rua como policial militar. Então, ó, olha os arranhões dele. Aqui vocês conseguem perceber um arranhão profundo na caixa. Isso daqui foi coisa que bateu o ferro. O relógio ele é sensacional no quesito resistência. Eu levei esse relógio ao extremo. Não é à toa que a linha G-Shock está no Guinness Book, né? Justamente com um DW 5600, onde ele nessa posição, um caminhão 23 toneladas passou por cima, né? E ele continuou em suas plenas funções, né? O relógio continuou funcionando. Um relógio muito resistente. Tá ok? Então tá, pessoal, a resistência à água dele é de 200 metros, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tirei a pulseira dele pra gente olhar. Olha aqui, 20 bar, Cássio, tal, DW 5600 BBN, Stainless Steel back, né? Que é a tampa traseira, ele é parafusado aqui, esse relógio. Esse meu relógio, ele sofreu bastante, assim, ó. E é como eu falei, eu usei ele mesmo, eu comprei ele com essa proposta, vocês olharem aqui, ó, os acabamentos aqui dele até tá trincado. Tipo, se a Cássio criou esse relógio para ser batido, foi o que eu fiz com ele, eu usei e eu tenho muito orgulho desse meu relógio, uso ele com muito orgulho, gosto muito dele. Não vou mentir, queria ver de repente de trocar esse vidro dele, mas não achei como fazer esse tipo de compra ou profissional que fizesse, né? Mas enfim, né?
A luminosidade dele, ele tem aqui no botão inferior do lado direito, tem esse botão que ele acende a luz do relógio, né? Vou estar apagando a luz aqui do quarto e as luminárias para a gente conferir essa luminosidade dele. Vamos olhar aqui então. Deixei só um monitor ligado para a gente ter ideia. E essa é a luz dele. Ok. Vou pegar. Ele fica uns 2 segundinhos, depois some. Mas é interessante que a gente consegue ter uma noção. Se você segurar, ela fica, né? Aí. Luzinha boa, bem visível no escuro. Vamos acender as luzes. Vamos fazer os agradecimentos, então. Eu gosto sempre de fazer essa pausa e dessa vez o agradecimento em especial é para todo mundo que se inscreveu no canal. Meu muitíssimo obrigado. A gente está constituindo um grupo aqui muito interessado em falar sobre relógios e trazer boas qualidades, né, dentro desse ramo da relojaria e falar bem, falar com convicção e falar de maneira aberta, dizendo as qualidades e os defeitos de cada relógio e o que a gente tem para agregar um ao outro. Meu muitíssimo obrigado para quem vem comentando e curtindo os vídeos, vocês são demais, muito obrigado mesmo. Esse canal que eu criei até agora, só compartilhei com 5 pessoas do meu vínculo pessoal, ou seja, tem 90 e poucas pessoas aqui que eu estou conhecendo e estou adorando conhecer. Muito obrigado a todos vocês. Tá. Perfil histórico desse relógio, então ele remete ao clássico DW5600. Ele é uma releitura, né, do mesmo modelo, características estéticas diferentes, né? E a história da G-Shock é essa, como eu informei mais cedo para os senhores, criado em 1973, com a finalidade de ser um relógio resistente. Esse engenheiro, o Kikuibe, Hibi, não sei a pronúncia certa, enfim, ele queria ter criado um relógio que tivesse uma resistência elevada, né, devido a uma frustração que ele obteve com a fragilidade de alguns relógios, né. Então ele foi e procurou algumas especificações para ele garantir, né? E algumas dessas são a resistência à água a 200 metros, uma caixa com uma estrutura resistente aos choques, as funções básicas como hora, data, cronômetro, temporizador, alarme, luz, uma iluminação, né? Uma bateria longa, de longa duração, né? Que é uma característica dos primeiros G-Shocks. Alguns não são tão, pelo que eu sei, não são tão quanto eram antigamente, se eu não me engano eram 5 anos ou mais, não sei, 10 anos. Esse meu eu já troquei a bateria dele uma vez, se eu não me engano. Mas são ótimos relógios e eles estão em pleno funcionamento e vale muito, muito a pena, ok? O funcionamento, vou estar mostrando aqui um funcionamento básico, já mostrei para vocês a iluminação dele aqui no botão de baixo. Aqui tem um botão do modo, tá ok? A gente aperta, tem o modo alarme, você segura o ajuste aqui em cima. Perdão, aqui. Esse botãozinho ele é mais afundado, você vê, ele tem um pouquinho mais de... E aí ele começa a piscar. E aí aqui você vai mudando, né? Se eu colocar aqui, ele vai indo, certo? Mas eu não gosto de deixar. Enfim. Aqui tem, ó, em cima até o dia e o mês também. Mas eu prefiro não usar o alarme dele, tá? Tem o modo alarme, tem o modo
regressivo no tempo, né? Você coloca aqui já está definido 1 minuto, eu usava bastante para treinar. Quando você dá o start, ele começa uma contagem regressiva. Vou deixar rolando, vou pausar aqui o vídeo quando tiver para terminar. Eu volto aqui e a gente mostra ele apitando. Ó, ele tá voltando. Agora esse apito dele é o mesmo do alarme que ele dá, tá? Ó. Vou colocar aqui mais perto do microfone. Esse é o apito dele. Ok? Deu, ele voltou aqui para 1 minuto. Se você quiser fazer mais um teste aqui, você coloca aqui de novo. Eu usava bastante para treinar. É muito bom. E tem também essa função aqui, você consegue ajustar ela para deixar ele cronometrando, né? Aqui, ó, o cronômetro. Ajuste, zerou. E aqui a gente tem a função do cronômetro. Aqui, se você der o start, ele vai começar a contar o tempo. Bom, se você quer correr alguma coisa, marca até os milésimos de segundo, tá? Apertou aqui de novo, ele parou. Segurou, zerou. Zero aqui, começa e para. E aqui você volta para o modo normal. Então todas as mudanças que você faz por esse de modos, né? Você faz por esse botão. Iniciar, zerar as coisas é por esse botão que ele é mais afundado aqui em cima. E o start é por esse daqui, o start e o stop, né? Esse daqui é unicamente para as luzes, tá ok? Então é bem básico, é bem funcional, o relógio é muito bom. Ele funciona de maneira bem simples, tá ok? Tem o despertador, cronômetro, tudo certo. Minha experiência com o uso desse relógio, ele é fenomenal no quesito durabilidade, no quesito resistência. Eu utilizo ainda essa pulseira dele de cordura, mas a gente poderia mudar, né? Eu poderia colocar uma outra, poderia. Ah, mas ele tá bem guerreiro. Eu gostei desse detalhe que ficou nele, de machucado e tudo. É um pouco da história do meu relógio. De repente eu gostaria só de trocar esse vidro. Mas esses detalhes na caixa dele eu acho que ficou interessante até. Mas enfim, é um ótimo relógio. Se você está procurando um relógio resistente, eu tenho certeza que esse relógio é para você. Você vai conseguir um ótimo desempenho com ele. E assim, né? Ele entrega o que ele promete. É um relógio resistente. E já está comigo há um bom tempo. Já deve ter, tem no mínimo aí uns 3 ou 4 anos, eu acho que já estou com esse relógio. Ele já está esse tempo comigo. E uma coisa interessante, né? A função policial eu considero um dos melhores relógios. Vou colocar aqui do lado um outro relógio da G-Shock que eu gostaria muito de ter, que é o GA2100. Esse relógio é fenomenal. Vou estar mostrando ele aqui na tela do computador para vocês. Aqui, ó. Vamos lá. GA2100. Em particular, o GA2100 1ADR. Era o que eu gostaria de ter, né? Esse relógio eu considero fenomenal. Mas tem o GA2100, o clássico, que ele vai ser mais ou menos nesse estilo todo preto aqui assim também. E ele tem um diferencial para o DW5600, que o GA2100 ele possui os ponteiros, e eu sou apaixonado por relógios de ponteiros, então ele junta o útil ao agradável, né? Ele junta a resistência de um relógio da G-Shock com um mostrador também digital ali no cantinho, mostra também os dias da semana, mas com aquela aparência de relógio, até de um relógio de luxo. Eu esqueci o nome, vou colocar aí no vídeo. Que é um octagonal, né? Que é muito lindo, é muito lindo. Que eles chamam até do G-Shock Oak, né? Que é remetendo a esse relógio gringo. Enfim, né? É um relógio sensacional. Se um dia eu puder, eu terei um GA2100 também. Né? Principalmente se for o GA2100 1ADR, que eu considero que contrasta muito bonita essa parte aqui, ó,
do preto com os ponteiros brancos e os índices de hora nessa parte mais claro, né? É um relógio fenomenal. Fica aí minha recomendação também, se caso quiserem pagar um pouquinho mais caro por um G-Shock, né? Então vamos à conclusão. Uma conclusão então que podemos ter desse relógio é que o DW5600 BBN é o relógio que vai te atender se você tem sérias demandas para ter um relógio robusto que vai conseguir te acompanhar no seu dia a dia. É um relógio muito bom e é um relógio que cumpre com excelência o papel de ser um relógio robusto e bonito, esportivo. É um relógio, ainda assim, que dentro desse design dele, dentro das suas outras caras que ele apresenta, como aqui a gente tem ele na feição branca ou azul, ou o que seja, o modelo que você escolher para você, ele vai ser robusto e vai lhe atender. Se você optar por pegar o DW5600 BBN, a versão com a pulseira de cordura ou com a pulseira de polímero, independente do que você pegar, você vai estar adquirindo um excelente relógio que vai ser discreto, vai chamar pouca atenção e ao mesmo tempo assim vai ser bonito, vai ser característico, você vai ter uma história também no seu pulso e é um relógio show de bola. Há quem diga que os relógios Casio, os digitais a quartzo ou similares são descartáveis. Eu, de certa forma, eu discordo um pouco porque é um relógio muito produzido, muito resistente. Ele pode sim, daqui a uns 40, 50 anos, necessitar de uma troca de alguma coisa ou coisa do tipo. Só que a gente está falando de um relógio que você vai usar ele para bater, um relógio que você vai usar ele constantemente, todo dia, sem trocar, com ele no pulso, fazendo tudo, exceto tomando, de preferência tomando os cuidados para que não quebre seu relógio, né? Mas você vai poder usar mesmo como se fosse quebrar ele, né? Então é um relógio excelente. Se você precisa de um relógio assim, eu considero que esse relógio é para você. Eu uso ele até hoje, uso ele no meu dia a dia, porque não é recomendado na função de patrulhamento motorizado com motocicletas utilizar relógios automáticos, né? Porque pode prejudicar a trepidação, pode estar prejudicando os relógios automáticos e, e o mecanismo dele, né? Então eu prefiro por usar um relógio a quartzo na minha função e esse relógio me atende muito bem. Ele é bonito, ele é limpo, é um relógio que não chama atenção. Eu pensei que achar que ele ia ser pequeno, mas o relógio cai perfeitamente no pulso e serve muito bem. Tá ok? Cumpre com excelência a sua função. Meu muitíssimo obrigado, um beijo a todos e fiquem com as fotos do relógio aí no vídeo e com as fotos que eu tenho de experiência com ele ou que eu já fiz com ele também. Tá aí mais um pouco para vocês acharem engraçado e dar risada. Tá ok, pessoal? Tamo junto. Fica com Deus. Deixa o like aí, curte, comenta e compartilha. Valeu.